para positivo, como serve para negativo, tá? Para que isso possa ficar mais claro na sua mente, eu vou colocar para você assim, ó. Imagine que você tem vontade de falar alguma coisa para alguém e você fica ali na sua cabeça, puta merda, queria tanto falar aquele negócio para aquela pessoa, queria tanto falar aquele negócio para aquela pessoa, né? Chegar para ela e falar assim, olha, não é legal isso que você faz com a gente, não é legal, e você fica ali, mas não tem coragem de falar. Aí, de repente, do nada, levanta uma pessoa e fala aquilo ali. Já deve ter acontecido com várias pessoas isso, essa experiência. Aí você fala assim, putz, essa pessoa falou exatamente o que eu penso, exatamente o que eu queria falar, né? É isso aqui que acontece, ok? Aqui é o mundo espiritual. Seja bem-vindo ao mundo espiritual. Eu quero encerrar aqui essa aula falando sobre algo positivo. Tá? O negativo já foi passado e agora eu quero deixar algo positivo aqui. Tem aparecido muitos podcasts falando sobre espiritualidade. Tem um podcast que eu adoro, sou apaixonada por ele, que é o Paranormal Experience, tá? O que aconteceu ali? É uma energia. Muitas pessoas que têm mediunidade, muitas pessoas que têm espiritualidade, mas ninguém quer entrar dentro de uma religião, como eu não quis entrar dentro de uma religião. Então, muitas pessoas pensando assim, caramba, eu queria encontrar alguma coisa que pudesse me trazer respostas, eu preciso de respostas. O que eu tô fazendo aqui? O mundo espiritual existe? Será que existe? O que acontece? O mundo espiritual, aqui ó, aumentando, né? A quantidade de pessoas, curiosidade, muitas vezes é curiosidade. Às vezes a pessoa tem mediunidade, mas não sabe lidar, não sabe onde procurar, não sabe onde pesquisar. O que eu faço com essa informação, né? Então, vai manifestando. Aí o que essa energia faz? Vai procurar pessoas que estão disponíveis para realizar esse ato de trazer informação. Aí tem um monte de gente curiosa sobre a espiritualidade, mas ninguém tem culhão, porque falar sobre espiritualidade é algo difícil. Porque as pessoas ainda no século XXI, as pessoas debocham muito de assuntos referentes à espiritualidade. As pessoas criticam muito, elas querem jogar a Bíblia na sua cara e esfregar, né? Então as pessoas têm medo de falar sobre espiritualidade, mediunidade, e por mais que estamos passando por um processo igual o que estamos passando agora neste momento, um processo evolutivo, ainda assim tem pessoas que vão com todas as parafernálias científicas, as pessoas vão falar que você é louco, ok? Aí ele achou uma pessoa corajosa, que foi o Alê. Tá? O Alê que começou, ele encontrou, né, do Himalaia, né, que esse é o apelido dele lá no podcast, ele encontrou, dividiu o projeto dele, olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso aqui, o meu sonho é fazer isso aqui. E aquilo ali começa quer dizer, ele já ganhou uma energia, ele já ganhou uma potencialidade ali, e ele só foi sendo conduzido. No entanto que quem assiste lá o podcast vai falar que o Ale, ele montou todinho o podcast deles lá, né? Ele falou assim que ele sentiu que ele foi meio induzido a colocar cada detalhe, né? Um negócio aqui, um negócio ali, cada detalhe não foi planejado. Ele falou assim que ele sentia e ele pegava e colocava, né? O cubo de Metatron, ele tem lá bonitão. Então ele falou assim que ele sentiu que ele deveria colocar aquelas coisas lá naquele lugar, cada um na sua estante, cada ferramenta, cada figura geométrica, cada presente que eles ganharam para poder montar todo aquele aparato. Então é isso aqui, ó. Então vamos falar de coisa positiva. Quando você olha para tudo isso daqui, você vai lá e vê as pessoas que ainda assistem TV, assistem aquelas misérias, que ficam revoltadas, que ficam em casa xingando, blasfemando. O que acontece aqui? Estamos a serviço da vida, ok? Então, esteja a serviço da vida
no campo positivo do seu sistema, que é isso que a gente faz dentro da constelação. Esteja a serviço da vida, trabalhando em você, tirando essa insegurança, essa raiva, né? Porque a gente tem essa emoção ali guardada, armazenada no nosso corpo, precisa ser liberada, precisa ser transmutado tudo isso, para que a gente possa acessar esse campo positivo, porque a gente está disponível para as duas forças, para o positivo e para o negativo. Mas se você tem mente forte, se você começa a entender todo esse processo, como é que funcionam essas energias, quando você sentir uma energia aqui querendo te direcionar para uma coisa que não é legal para você, você vai falar assim, não estou disponível para isso. Eu não estou disponível para isso. Eu não estou disponível para fazer esse ato. Ok? Então, quando a gente começa a entender todo esse processo, essas energias, né, a gente para de julgar até Deus, porque você vai entender que o pensamento do homem cria, a gente está manifestando a todo instante. Ok? Então, essa é a parte da espiritualidade, da metafísica, que ninguém fala e precisa ser compreendido para que você possa entender que quando você tiver com a sua mediunidade ali mais equilibrada, eu não vou nem falar equilibrada, harmonizada. A gente tem que procurar harmonia entre as dimensões, harmonia na nossa vida, harmonia. Nunca tente buscar equilíbrio. O equilíbrio é você em cima de um muro tentando equilibrar o bem e o mal. Isso não é legal, ok? Então você vai entender que a sua mente, ele se conecta, né? Ele se conecta. Quando você pensa em alguém, e você vai, conforme você vai ganhando essa percepção interna, você vai perceber que quando você pensa numa pessoa, você vai sentir o pensamento dela. Você vai sentir a energia dela, se a energia dela tá boa ou ruim. Você pode sentir uma fisgada, porque daí você vai perceber que aquela pessoa está sofrendo algum ataque. É você se perguntar, eu estou disponível para ajudar? Eu não estou disponível para ajudar? Será que eu tenho medo de ajudar as pessoas ainda? Eu não tenho medo de ajudar as pessoas? É você ir se direcionando. Não é legal você fazer algo para alguém que você tenha medo ainda. Né? Então eu sempre falo que eu retirei muitas crenças em mim para que eu pudesse ajudar uma pessoa sem autorização dela. Eu tive que tirar muitas crenças, porque eu tinha muitas crenças, até eu entender o Ho'oponopono. Então tudo isso foi digerido, tudo isso foi tratado dentro de mim. Cada informação que entra dentro de você, ele vai cuidar de uma parte, ele vai desmentir uma crença, ele vai desmentir tudo que você tem aí dentro. Por isso que esse curso é para que você possa ouça novamente, porque você vai desmentindo, anote as dúvidas para que você possa desmentir as crenças. Porque qualquer incômodo que você sentir gera uma dúvida. E se gerou uma dúvida, aquilo ali pode crescer, aquela energia vai crescer. Ok? Então até a próxima aula.